que a sua autoimagem é criada em volta do seu emocional, dos seus hábitos emocionais. É a sua autoimagem que define se você consegue ou não usar a lei da atração a seu favor. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mind Hacks, aqui onde a gente traz técnicas e estratégias para você despertar o seu poder mental ilimitado. Vamos para cima, vamos conversar um pouco hoje sobre a questão de hábitos emocionais. Uma das principais coisas que define o seu poder de atração mesmo, né? Vamos falar de lei da atração, vamos falar dessa questão. Uma das coisas principais que definem o jogo de lei da atração e tudo mais é a questão emocional. Mas não é uma emoção isolada, tá? Não tem a ver com nenhuma emoção isolada, alguma emoção perdida. Oh, eu me senti mal, né? Outra vez eu estava conversando com os mentorados e no que eu estava conversando com eles, um deles falou que ele começou a se sentir mal e ele entrou num turbilhão interno porque ele estava pensando coisas negativas, tendo sentimentos negativos e ele sabia que aquilo estava atraindo coisas e tudo mais. E não tem... Isso é muito... Isso não é real. Tá? Eu já vou aliviando vocês que não é real essa ideia de que cuidado com cada um dos seus pensamentos, cada uma das suas emoções, porque você está atraindo, né? Se fosse assim, qualquer momento que você tivesse medo de alguma coisa, aquilo chegaria para você. Primeiro momento de medo da morte, aí a morte no dia seguinte, pum, acontece alguma coisa com você, né? E não é bem assim que funciona, tá? Você atrai o que você está emocionalmente conectado, né? A grande maioria do seu tempo, né? É o que a Esther Hicks chama de vibração dominante. Vibração dominante. Porque as emoções geram vibrações. Os pensamentos também. Os pensamentos é muito pouquinho. Um pensamento precisa gerar uma emoção para ter poder, tá? Então, os pensamentos geram emoções, né? E, né, até que você pensa em alguma coisa, aquilo desperta uma emoção em você, e principalmente porque você tem hábitos emocionais, tá? E dependendo do seu hábito emocional, ou seja, a emoção recorrente, a emoção que você mais tem, né? É essa vibração, é essa emoção que gera essa vibração que define o que está sendo criado na sua realidade. Então, se você está vivendo uma realidade de dúvida, será que eu vou para cá? Será que eu vou para lá? Não sei. A dúvida, ela é filha do medo, né? Ela é uma das filhas do medo. E o medo, ele traz mais situações que criam medo. Então você fica... Geralmente a dúvida é um fator que cria pânico, né? Traz o outro filho do medo, né? Que é o pânico. Que é quando o medo te domina. Tá? Quando o medo te domina, você fica paralisado. Mas isso só acontece depois que você já deixou o medo entrar na sua vida há muito tempo. Deixou ele te dominar. Então você precisa criar novos hábitos emocionais. Por exemplo, se você tem pânico, você tem que buscar hábitos emocionais que quebrem esse hábito do pânico. Porque o pânico, ele é um hábito emocional. Quando você sente pânico em relação a alguma coisa, é porque você tem o hábito
de sentir medo a respeito daquela situação. Às vezes foi causado por um trauma, por um problema, mas o fato é você conseguir recondicionar o que você tem de conexão emocional com determinadas coisas. Quando se fala uma palavra, qual a emoção que vem? Quando se fala, por exemplo, vamos falar aqui do pessoal que não está saindo para a rua pelo acontecimento que está tendo, a palavra com P que é amaldiçoada, o seu vídeo sai do ar, a sua live acaba naquele momento quando você fala aquela palavra com P, que aconteceu, e aí você está com medo de sair de casa. E aquilo tende a virar um pânico. Por quê? Porque aí te dominou. Né? Uma coisa é medo de sair de casa, mas você vai repetindo o medo de sair de casa. Repete, 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 repete. O que vai começar a acontecer? Você vai ter o medo ele fica mais forte. Ele te domina por quê? Porque ele virou um hábito. A gente falou ontem sobre hábitos, mas agora você entende, né, de hábitos, eu falei de hábitos físicos, né, de ações e tal, agora esses aqui são hábitos emocionais. E os hábitos emocionais eles te levam para onde você não quer. Por quê? Ao menos que você criou esses hábitos, né? Se você criou esses hábitos, ele vai te ajudar. Agora, os hábitos emocionais da maioria das pessoas não foi criado. Não foi criado por elas, né? Foi criado por alguma coisa do mundo externo. Foi criado por o medo da pandemia, né? Entendeu? Então, o medo da coisa que fez a pessoa não sair de casa, né? E aí não vai saindo e vai ficando com cada vez mais medo, mais medo, mais medo, mais medo. Não que tem que sair de casa, né? Mas eu tô dizendo que ficou com medo da situação. Uma coisa é você não sair por você entende o que tem que acontecer e tudo mais. Outra coisa é você ficar com medo de tudo. Isso gera o pânico, né? Você ia falar alguma coisa? Não, é o panda que mia. É o panda que mia, é isso mesmo. Vou usar esse nome. É o panda que mia. Então, pessoal, entendam isso, tá? As emoções que vocês, vamos dizer que vocês vão mantendo constantemente vão virando um hábito, né? A pessoa que tem uma emoção, um sentimento de não merecimento, por exemplo, veio de muitos anos instalando esse não merecimento, né? Veio de... Né? Não é um fato que torna a pessoa não se sentir merecedora. São muitas coisas. É uma constante realimentação daquilo, né? Exceto quando você é criança, porque quando você é criança é uma outra estrutura, né? O ser humano precisa, quando você é criança, você está aberto, né? Então quando você está numa abertura muito grande, é muito fácil das coisas te impressionarem, né? Impressionarem seu subconsciente. Mas vamos falar agora para nós adultos, né? Você vai instalando, né, esse medo, esse não merecimento, essas coisas desse tipo, pelo constante, né? Você vai vendo, você vai falando, você vai se condenando por tanto tempo, né? A pessoa que não se sente merecedora, ela foi condenando ela mesma por, sei lá, pelo que ela fazia, pelo que ela não fazia, pelo status social, aí começa uma coisa dela começar no começo se comiserar, de se chegar, de falar que não é merecedora, que não sei o que lá, e aí de repente começa aquilo se tornar uma realidade emocional, é um hábito emocional de sentir isso. Agora, quando você começa a trabalhar um outro lado, uma outra coisa que vai, vamos dizer assim, deixar esse emocional, esse hábito emocional quase que... ele vai ficar quase que ridículo frente à sua mente nova, né? A partir do momento que você instala novos hábitos emocionais. Por exemplo, estamos falando do não merecedor. Vamos pensar que esse não merecedor, ele começa a falar, eu sou foda, né? Começar
a reforçar isso. Como que você reforça isso? É só você olhar tudo que você tem de méritos, né? E geralmente a pessoa que é não merecedora, se sente não merecedora, ela não gosta de ver os méritos. Ela não gosta de ver as evoluções. Ela só gosta de ver que as coisas não andaram, não deram certo. Só começa a ver problema, fala, mas não tá dando certo. Mas não vai. Mas... Sabe? É um modelo vitimista. Aí, o que tem que começar a acontecer? O contrário, dela começar a reconhecer só os resultados e começar a ignorar o que não está dando certo. Começar a ver, olha só que beleza isso aqui que eu estou fazendo. Tá, isso aqui tá lindo. Nossa, que beleza. Sabe, tipo, dá os seus tapinhas, não aceita de outras pessoas, mas dê o seu tapinha nas costas de você mesmo. Né? Já chega e fala assim, cara, você... Nossa, e não é só... Por que ficar falando, você é foda, sabe, na frente do espelho? Isso é ridículo, né? Quase que ridículo essa coisa de você ir na frente do espelho e falar, você é foda. E aí o que tá acontecendo dentro da sua mente? Você fala, você é foda, e a sua mente retruca. Nem pensar, velho. Nem pensar. Quem falou que você é foda? Né? Essas coisas que não funcionam, né? Por quê? Porque cada vez que você faz isso, você reforça o você não é. Quando você fala, eu já sou a pessoa rica, e aí vem a sua mente lá dentro, o seu subconsciente fala, não é não. E aí toda vez que você fala, eu sou rico, você está repetindo, o que você está repetindo é, não sou rico, não sou rico, não sou rico. Né? A mesma coisa para, eu sou foda na frente do espelho, e aí de repente, e o que está lá na programação é, não, eu não sou. Não, eu não sou. E aí, toda vez que você está fazendo isso, você está reforçando um estado emocional de não ser. Como que você faz para reforçar um estado emocional de ser? A nossa vida é cheia de vitórias e derrotas. Pode ser que você tenha mais derrotas do que vitórias, acontece. Mas se você entender que as derrotas, se você começar a tratar as derrotas como parte do caminho, como não uma derrota, mas sim como uma escada rumo ao sucesso, tá? Então, deu errado, falando, não, tudo bem. E quando tiver coisas positivas, você fazer uma comemoração daquilo, você se falar, eu sou foda. Porque quando você tem um gatilho chamado gatilho de prova, que você manda para o seu sistema límbico, né? Todo o seu sistema, toda a sua parte subconsciente. Né? A gente ativa o subconsciente por gatilhos, tá? Não é falando com ele, não é né? A gente tem gatilhos que ativam. E um dos gatilhos mais poderosos, né? Não é mais poderoso, mas é um bem poderoso que é prova. Se você tem uma pessoa na sua frente que tem um resultado, fica mais fácil de você, né, atingir aquele mesmo resultado porque você já viu outras pessoas fazendo. E se você tiver uma prova, certo? Se você tiver uma prova de que os seus... como eu posso dizer? De que o que você está fazendo está dando certo, aquela vozinha que iria falar, você fala, eu sou foda, e aí você vê a prova, e aí a vozinha que ia falar, você não é não, ela vai ficar assim, opa, sabe? É como num julgamento, você tem provas, né? Vamos falar de provas dentro de um julgamento, e aí essas provas estão a favor do acusador, sei lá, alguma coisa assim, né? E aí o outro continua afirmando, mas ele perde o efeito. E chega uma hora que ele para de afirmar e já pensa, vamos fazer uma negociação? Né? Porque eu vou perder esse caso. Entendeu? É isso que acontece quando você traz provas concretas disso, é forte. E é só você olhar todas as vitórias que você tem. Só que as pessoas não gostam de ver as coisas como vitórias. Elas acham que a vitória é um grande feito e não sei o que lá. A vitória é você conseguir fazer uma tarefa num dia que você não estava conseguindo há muito tempo. A vitória é você ir lá e sei lá, fazer um bom trabalho. Você ser reconhecido por alguém por fazer alguma coisa interessante. Não importa qual seja a área.
Isso é uma prova que, e a partir daquele momento você pode falar, eu sou foda. Você vai repetindo isso, você vai procurando, e aí tem uma coisa, tem uma técnica que é fantástica, que é o caderno da gratidão. Se você exercitar o caderno da gratidão, né? Eu acho que podia fazer um outro ainda, né? Um caderno do eu sou foda. Por que eu fui foda hoje? Certo? Esse caderno seria mais interessante para esse tipo de pessoa. Mais do que gratidão, porque gratidão às vezes é por coisas que acontecem fora da gente, que não falam do nosso potencial interno, né? Às vezes a gente até perde um pouco de poder pessoal quando a gente faz isso. Agora, se você tiver um caderno dedicado, todo dia você escreve 3 coisas que você fez de animal, que aconteceram de bom, que geraram resultados interessantes. 3 coisas. Sempre tem 3 coisas, pô. Você busca na sua memória. Sabe? Que seja você acordou um pouquinho mais cedo. Que seja você falou uma coisa certa para alguém. Uma coisa que fez sentido. As coisas mais bestas do mundo. Só que a nossa mente não sabe identificar o que é besta e o que é legal, o que é master, né? Então ela começa a falar, cara, olha quantas conquistas. Olha quantas conquistas dessa pessoa. Tá? E aí começa a fazer. Só que a grande maioria das pessoas não vai querer fazer isso. Sabe por quê? Porque é muito gostoso ser vitimista. As pessoas adoram uma vítima. Nossa! Aí você... Por quê? Porque você pode chorar pra mamãe e pro papai, né? A pessoa gosta. A pessoa não vai fazer... A grande maioria das pessoas não faz isso. Eu falo essa dica, ó, faz um caderno com 3 coisas todo dia que você, né? Cria esse hábito de dizer eu sou foda, né? E com a prova daquilo. De você se sentir bem e falar. Porque aí você vai criando esse hábito emocional. Mas a pessoa vai falar, ah, não vou fazer isso não. Porque eu não sou, porque não sei o que lá. Porque é muito gostoso ser a vitimazinha que passa a mão na sua cabeça. Né? Porque é. Porque é mais fácil. Por que vitimismo é tão tentador? Porque você não precisa fazer nada, as pessoas fazem as coisas pra você. Tudo bem, você tem uma vida de merda, mas quem faz essa vida de merda não é você, são as outras pessoas. Você não precisa fazer nada, a vida de merda vem até você. Ela vem sozinha. Você não precisa fazer nada. Essa é a magia do vitimismo. Você poder entregar isso na mão dos outros, está tudo bem. Agora, se você já falou, não quero mais esse lance de vitimismo, não quero mais, faz isso, começa a treinar esse modelo. Treinar esse modelo do eu sou foda. E treinar todo dia, sem falta. Porque isso, você vai treinando. E aí vai começando a ficar ridículo. Toda vez que você olhar e falar, não sou merecedor, você vai ver aquela vozinha ficando com uma cara de um ridículo. E se você manter aquilo, você vai ficar parecendo uma besta, sabe? Entendeu? Você vai sentir uma besta se você manter aquela situação de vitimismo. Entendeu? E... sabe, você não vai conseguir mais manter do mesmo jeito. São treinos, né, pessoal? São treinos. E o treino emocional, ele é muito importante. Por quê? Porque a partir do momento que você se vê como uma pessoa que é muito boa numa coisa, que merece, que é merecedora, que pode fazer grandes coisas, quando você se vê dessa forma, você inegavelmente vai fazer. A sua autoimagem é construída pelos seus padrões emocionais. A sua autoimagem é construída
pelos seus padrões emocionais. Se o seu padrão emocional é de uma pessoa que se sente medrosa, a sua autoimagem é de uma pessoa medrosa. Você se vê como uma pessoa que vai ficar sempre buscando seguranças e pessoas que ajudem e tudo mais. Se a sua sensação, se as suas emoções estão voltadas dentro do vitimismo, você vai estar sempre vitimizado, sempre é o coitadinho, sempre é o que precisa da mamãe e do papai, né? A pessoa que não se tornou adulta ainda. Né? Porque é isso, o vitimismo é muito isso, é em volta da... É basicamente um bloqueio criado pela interrupção da criança. Né? Tem algum momento da infância que ela não é... A pessoa se torna vitimista quando na infância acontece alguma coisa que mantém ela na infância. Porque as crianças são naturalmente vitimistas porque elas têm dependência dos pais mesmo. Né? Elas não conseguem se sustentar. Né? Você pega um bebê, mais ainda, porque ele depende. Mas só que quando ele vai fazendo a transição para o adulto, ele vai ganhando independência. O adulto ele é independente, ele não depende. Né? E para fazer isso, ele tem que largar esse vitimismo. E é natural largar o vitimismo. Né? A criança é vitimista, o adulto não. Essa é a ideia. Só que acontece alguma coisa nessa transição que não deixa ele ir para o adulto. Ele continua ali. Né? A pessoa continua criança. É aquela história do adolescente que pegou, ele saiu da casa dos pais, finalmente, né, tinha ganhado, ele trabalhava e ele conseguiu um dinheiro, e os pais estavam botando pressão para ele sair de casa, ele saiu de casa, e aí saiu, ficou tudo certo, né, foi para a casa nova dele. Aí um dia ele ligou para a mãe dele e falou assim: mãe, tem alguma coisa de errado nessa casa. Como assim, filho? Não, você precisa vir ver. Isso tem coisa errada nessa casa. Pera, tá bom, tô indo aí. Aí a mãe chegou lá e aí ele chegou e falou assim: olha, tem coisa muito errada aqui. Tá vendo? Olha essas louças em cima da pia. Você tá vendo que tá errado? Não tô vendo. Tá, pera um pouco, mãe, deixa eu te mostrar uma outra coisa, ó. Tá vendo essas roupas aqui? Tem coisa de errado com essas roupas. Não, o que tá de errado? Não sei o que. Não, porque é o seguinte, lá em casa, lá na sua casa, eu colocava as louças em cima da pia e elas depois estavam limpas. Eu colocava as roupas no cesto de roupa suja e depois elas estavam na minha gaveta, limpas. Aqui não acontece isso. Né? É uma figura bem ridícula dessa ideia, mas isso é o padrão do vitimista. Né? A vida não me favorece. É a mesma coisa desse adolescente, né? Dessa pessoa que saiu de casa e achava que a louça tinha que se lavar sozinha. As coisas não me favorecem, eu não tenho dinheiro, sabe, todas aquelas coisas, né? Ao invés de você arrumar, sabe, se as coisas não te favorecem, descubra um jeito de se favorecer. Se você não tem dinheiro, aprenda a fazer dinheiro. Você está sendo incompetente em fazer dinheiro. Tem que aprender esse jogo. Se você sente que não tem oportunidades suficientes na sua vida, não é que as oportunidades não aparecem, é que você precisa criar oportunidades. As oportunidades precisam, não é uma coisa que vai cair no seu colo. Não é bem assim. As oportunidades, elas têm, para um criador de oportunidades, é diferente de uma oportunidade para um oportunista. O criador de oportunidades, ele vê uma essência de oportunidade. Ele vê uma centelha de oportunidade. E ele pega aquilo ali e transforma. Então, por exemplo, você pega um empreendedor que vê
que tem muita gente precisando de um determinado produto e ele vai lá e monta o produto. Não é porque tem centelhas de oportunidade. Não é oportunidade pronta do tipo, né? Porque isso, o oportunista, ele espera uma oportunidade pronta. Ele espera o quê? Ele espera que as pessoas, que alguém chegue para ele e fale assim, cara, eu tenho um negócio perfeito, vamos junto, né? Não é assim. Isso aí é o vitimismo. Agora, a pessoa que está na responsabilidade da própria vida, ela está jogando um outro jogo. Ela está trabalhando outras maneiras, né, de ver o mundo, e ela entende que ela é responsável. Até as oportunidades, ela cria as oportunidades. Ela pega uma centelha e transforma aquilo, né, pega uma faísca e transforma aquilo ali numa fogueira de São João. Enquanto os outros querem a fogueira pronta, o oportunista, né, o vitimista e tudo mais. Então, o padrão emocional vitimista é um padrão, e não tem nada de errado com esse padrão, sabe por quê? Porque ele é um padrão que é um padrão infantil. Não é que ele não deveria existir. Não, ele é necessário para as crianças. Senão a criança morre de fome. Se ela não depende de alguém, se ela não cria todo um padrão de chorar quando a mãe vem, sabe, todo esse negócio, ela não sobrevive. Então, quem está vivendo hoje padrões vitimistas, com certeza teve um bloqueio na época da infância. Um bloqueio de ordem emocional. E aí você fica falando, mas não sei o que lá, mas... sabe aquelas coisas? Né? Em vez de fazer assim, o adulto de verdade, ele tem o quê? Ele vê que ele tem um problema e ele dá um jeito de arrumar aquele problema. Né? Eu não tenho tempo. Arruma tempo! Mas eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Quer dizer que você está ganhando mal. Tá levantando. Sabe, você tem que arrumar os problemas. Você vai montando os bloqueios e vai arrumando. Vai encontrando os limites e vai tirando esses limites da frente. Né? Isso é a visão de adulto. Você pega, eu não tenho tempo. Aí você fala, então arruma tempo. Mas é porque eu trabalho demais. Então tá bom, mas por que você trabalha demais? Porque eu preciso ganhar dinheiro. Que tá difícil. Então tu tá ganhando dinheiro com a coisa errada, rapaz. Sabe? É esse o problema. O problema não é a falta de tempo. O problema é que você está fazendo burrada. Agora, se você começa a perceber que, é claro, tem momentos que falta tempo, falta dinheiro, porque você sabe, e aí é intencional, porque você está fazendo uma transição, certo? No momento de transição, realmente existe, às vezes, uma falta de coisas, mas você entende que aquilo é mais ou menos um preço que você paga para conseguir chegar num outro lugar. Agora, quando isso é um fator da sua vida, é um problema. É um problema. Então, entendam isso. Isso eu acho que é a coisa mais importante que eu tenho para falar para vocês sobre todo esse modelo de emocional, né? Que a sua autoimagem é criada em volta do seu emocional, dos seus hábitos emocionais. E a sua autoimagem que define se você consegue ou não usar a lei da atração a seu favor, né? Ou se, ou se ela está trabalhando contra você, né? Porque a tendência é essa. Você tem uma imagem que está contra todos os seus objetivos, né? Você tem a imagem de uma pessoa que não é merecedora sempre que você quer ter sucesso. Significa que você está com a autoimagem incorreta. Você precisa mudar essa imagem que você tem de você mesmo. E esse é um trabalho em volta das suas emoções, de mudar hábitos emocionais. Tudo bem? Então com isso a gente encerra o Mindset Hacks de hoje. A gente se vê amanhã, meio-dia. Um grande abraço.